Olá, olá, bom dia a todos e a todas, todos vocês que acompanham aqui o Instagram da Editora do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Zappa, sou consultora literária da Editora do Brasil, junto com a minha parceira Penélope Martins. E hoje eu estou aqui com uma missão muito especial. Então, para quem está chegando agora, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Instagram da Editora do Brasil para uma live do livro muito especial. Hoje, a nossa live do livro, assim como a série de lives que vai se seguir a partir da última live, é a live de lançamentos. Nós vamos trazer para vocês os últimos lançamentos aqui da Editora do Brasil. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho e a emoção de ter aqui comigo a minha parceira maravilhosa Penélope Martins e o Caio Ritter para fazer o super lançamento deste livro aqui. Ainda assim te quero bem. Uma parceria desses autores maravilhosos. Eu vou chamar aqui agora a minha parceira, que dispensa apresentações, mas que é autora não só do Assim Te Quero Bem, aqui pela Editora do Brasil, como também do Minha Vida Não É Cor-de-Rosa e do Patavina. Penélope, vou chamar. Só um minutinho. Vamos chamar a Penélope. Alô, Penélope está aí? Vamos ver, estamos verificando. Bom dia! Hoje estamos. Nossa, hoje eu estou me sentindo super importante. E eu, nossa senhora, eu estou aqui apresentando live, entrevistando esses autores desse livro incrível que a gente já vai saber mais um pouco. Ó, ainda assim te quero bem. E agora eu vou chamar, porque a gente vai começar uma conversa tripla, né? Assim, Penélope, como eu já disse para vocês, dispensa apresentações, mas eu vou apresentar porque hoje, afinal de contas, ela é entrevistada dessa live. Nada mais justo do que a gente dizer que, não sei se vocês sabem, além de autora de vários livros, 3 deles eu já mostrei para vocês aqui pela Editora do Brasil, o Minha Vida Não É Cor-de-Rosa ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional como melhor romance juvenil em 2019. Então, não só temos autora, como temos autora premiada, ou seja, a live vai ser um sucesso, tá? Quem não leu ainda, ó, Minha Vida Não É Cor-de-Rosa é um livro muito incrível, Patavina também. E hoje a gente vai falar do Ainda Assim Te Quero Bem. Vou chamar agora o Caio Ritter, que fez uma dobradinha com a Penélope, aqui no Ainda Assim Te Quero Bem. O Caio é de Porto Alegre, Penélope, para quem não sabe, está em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. Então vamos fazer aqui uma conexão Brasil, Rio, São Paulo, Sudeste, vamos dizer assim melhor, né, Gente, Penélope? alguém que tiver aí na região norte, nordeste, dá um alô, centro-oeste. Na Conexão Sudeste. O Caio nasceu e vive em Porto Alegre. É escritor, educador e pesquisador, autor de vários livros. Pela Editora do Brasil, ele publicou Uma Casa para 10, um livro bem Eu bacana amo. para crianças pequenas, cheio de rima. E também um livro para os maiores, que eu também adoro, 3 dias e mais alguns. Também recebeu prêmios do Barco a Vapor, já recebeu o selo altamente recomendável, é formado em jornalismo e letras, dá aula, enfim, currículo extenso, assim como da Penélope, que eu esqueci de falar, que também tem um podcast, um blog e um Instagram chamado Toda Hora Tem História. Se você ainda não conhece, corre para procurar no Instagram, que tem histórias deliciosas, porque a Penélope também é uma maravilhosa contadora de histórias que entrou como advogada nessa vida e fez um detour, né? E hoje está aqui conosco também. É consultora Verdade. literária
junto comigo na Editora do Brasil. Então, vou chamar Caio Ritter. Tô aprendendo aqui, viu, Penélope, a chamar as pessoas. Agora que eu entendi como é que funciona. Tá Vamos ver aí, a vendo gente como é vai, que ficar no quadradinho de cima é difícil? né? É muito difícil. Bom dia, Caio. Ah, Bom dia, bom estar aqui com vocês. Bom dia, Porto Alegre. Esse sotaque do sul é o meu sotaque favorito da vida. As pessoas falam no sotaque daqui, mas eu confesso que eu não você não reconheço, escuta. não. É igual carioca quando vai para São Paulo, que acha que tá assim Perfeito. abafando e quando vê tem alguém dando uma zoada no R, no S, né? E a Sim, gente nem percebe. Bom, bom dia para vocês. Bom dia para bom todos que dia. estão acompanhando a gente aqui no Instagram da Editora do Brasil. Obrigado por estarem aqui. Obrigada por estar aqui junto com a gente em mais uma live do livro e agora nessa coletânea de lives especiais para os lançamentos da Editora do Brasil. Então, para quem entrou agora, estamos aqui lançando o Ainda Assim Te Quero Bem, que é um livro da dobradinha da Penélope Martins com o Caio Ritter, que vem hoje contar os bastidores desse livro para gente. Primeiro, eu queria dizer que eu tô apaixonada pelo livro. É um livro muito, muito profundo, muito encantador. E eu não vou dar resenha. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, nas palavras de vocês, sem dar o spoiler, mas dando aquele gostinho para o leitor, para vocês do que se trata essa história, né? Se vocês fossem convidar os leitores para fazer essa experiência contemporânea que é o Ainda Assim Te Quero Bem. Penélope, como você faria o seu convite? Bom, então bom dia, um beijo a todo mundo. Estou super feliz de estar revendo ao vivo o Caio, meu parceiro querido nesse livro, amigo, e apresentada pela Isa, que tem trilhado um caminho aí comigo, um caminho muito atribulado nessa pandemia, principalmente, para fazer chegar a leitura em todos os cantinhos do Brasil, com a Editora do Brasil. Bom, ainda assim te quero bem, primeiro que ele é uma provocação assim de autora fã de um autor, né? Eu acompanho a literatura de muita gente e eu acompanho o Caio Ritter há algum tempo e nós somos amigos, compartilhamos de muitos ideais em comum, temos realmente um vínculo profundo nessa amizade, né? E eu falei para ele assim: ah, vamos escrever um livro junto, eu quero escrever um livro com você. Gente, quem não quer escrever um livro com o Caio Ritter, né? Aí ele topou, é verdade. Você quer a fila? A gente faz uma fila aí, vai ter uma fila extensa. E aí ele topou e ele tinha já imaginado uma ideia de diálogo entre duas personagens. Então, ainda assim te quero bem é uma história. O título nasceu depois, nasceu nesse processo. Quem deu o título foi o Caio. É um título que para mim inspira muita poesia. E eu posso dizer que é um livro que desafia muitas questões, porque uma mãe deixa a sua vida familiar, a vida que ela já tem com uma filha, e vai viver um grande amor. E a filha fica com o pai. E se a gente começasse contando essa história que era um pai que mudou de país, ou que fez isso, ou que fez aquilo, eu acho que o estranhamento inicial ia ser muito amenizado. Mas é uma mãe. E aí tem outras questões que vão passando pelo livro, mas eu acho que essa provocação inicial já mexe bastante no imaginário da gente e no tanto de preconceitos que nós somos ensinados a acreditar que sejam valores, né? Que na verdade são preconceitos. E é isso. Aí o Caio, como falaria?
Ah, pois é. Numa resenha eu diria que é a história de duas pessoas que se amam, duas pessoas que têm uma relação visceral, né? Mas que por questões humanas ou desumanas, não sei, acabam ficando apartadas, né? E uma delas, de certa forma, a ela é negada, né? É negado o direito de estabelecer uma relação com a outra. E é uma história que fala de histórias, na verdade, né? Histórias, tanto histórias reais, né? Quanto histórias, vamos dizer assim, como versões de uma mesma história, né? Então, como no livro nós temos vamos dizer assim, esse conflito maior, né, que é esse retorno dessa mãe, né, que a Penélope falou, e ela retorna virtualmente, né? Então, hoje nós estamos vivendo, nós não sabíamos da pandemia quando escrevemos o livro, mas possivelmente a Verdade. pandemia possibilitaria este tipo de tentativa de retorno, né, ou de reencontro, já que os encontros presenciais em determinado momento não foram possíveis, né? Então a Ana Lúcia, que é a mãe, ela vai buscar um caminho, uma possibilidade de reencontro e de retomada de uma história que foi, vamos dizer assim, interrompida em determinado momento. Então, eu até estou aproveitando que a Penélope está mostrando e que o Caio está falando da maneira como essa história foi contada. Para vocês terem uma noção, gente, a Penélope, na última live, falou que ela gosta muito de cartas. E aí, quando Eu eu também. o Caio também? Quando eu Adoro, comecei, adoro. bom, é um livro de cartas atualizado, né? Se isso fosse há 50 anos atrás ou 20 anos atrás que fosse, seria um livro de cartas com uma velocidade, logicamente, né, muito mais lenta. Mas para vocês terem uma Verdade. noção, a história toda se passa, toda mesmo, se passa na troca de mensagens entre a mãe e essa filha. E essa narrativa vai se desenvolvendo, né? E elas vão contando essa história, vão contando os bastidores dessa história, o que se passa em paralelo e, né, dentro dessa história, através das mensagens de Facebook, que vocês deixaram bem claro que é o Facebook, né? Então, uma relação super possível hoje em dia. A gente sabe que, inclusive, muitos relacionamentos amorosos atualmente começam por aí, muitas pessoas trocam mensagens e ficam, né, atualmente na pandemia, mais ainda, né? Eu particularmente conheci meu marido mandando uma mensagem de Facebook, né? Então eu vi ele na rua e mandei uma mensagem de Que Facebook. ótimo! Nossa relação começou pelo Facebook. Então é muito contemporâneo. E essa troca, né? Vocês conseguem fazer essa troca de uma maneira muito profunda, que elas estão escrevendo, né? As suas próprias histórias e reescrevendo através da escrita. Então, se eu pudesse dizer, né, um pouco da resenha desse livro, é uma história, assim, a gente não sente que são trocas de mensagens, né? A gente tem alguns momentos que as mensagens são mais rápidas, né? Uma responde mais rápido que a outra. E para quem, né, é adolescente, que é para quem o público, né? Eu, assim, acho que esse livro é para adultos, porque eu acho que tem muitas mulheres que vão se encontrar aí, muitos homens que vão poder também se encontrar aí e muitos adolescentes. Mas a questão da rede social é uma coisa muito importante para trazer também essa narrativa para a contemporaneidade, né? Então, assim, eu queria perguntar, a Penélope já me respondeu a minha Mas, primeira pergunta. Bela, posso falar uma coisinha antes? Meu Claro, primeiro leitor, meu primeiro leitor, assim, fora da minha casa, foi o meu pai. Meu pai tem 72 anos. E eu mandei para o Caio até a mensagem que ele me mandou, porque ele ficou muito emocionado, muito mesmo. E, e ele fez várias assim colocações a respeito do livro, inclusive porque, por ser meu pai, ele começou a ler o livro já querendo descobrir quem eu era das eu duas personagens. E ele errou, né? Até a metade do livro ele foi errando, errando, e eu não falava para ele.
E aí, da metade para frente, ele falou: Eu tenho certeza que você é a outra, por causa disso, disso e disso. E aí, ele foi fazendo as colocações, né, da leitura de pai, né, da filha. E ele falou: Eu achei que você fosse aquela primeira. Eu não quero falar. Eu achei que você fosse aquela primeira porque eu não me conformei. Eu falei assim, não, não é possível, né? Eu acho que é ela e ela vai explicar por que que isso aconteceu. Mas enfim, foi muito emocionante para mim. Eu mandei para o Caio. Então assim, isso de ler um livro que a gente que o mercado apresenta como um livro para jovens leitores, né? Ler um livro para jovens leitores aos 72 anos, um homem, é uma história que realmente fala muito sobre o ser mulher. E se emocionar tão profundamente, assim, me deixou realmente muito tocada. E eu acho que, não sei se o Caio quer falar alguma coisa, quer complementar. Você teve alguma experiência, Caio, de alguém da sua família que leu, que você queira compartilhar? Não, não, ainda não. Ainda não. Ainda não, não tive nenhum retorno ainda, né? E, e creio que a Penélope tentou segurar aí quem é o autor de quem, né? Eu Quem ia personificou quem. Acho interessante, talvez, não, se segurar esse spoiler, né? Porque, na verdade, é um livro escrito a quatro mãos, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que cada um de nós eu lembro que quando eu propus a ideia para Penélope, nós estávamos na Feira do Livro de Porto Alegre, eu disse, ó, Penélope, eu tenho uma ideia muito vaga, assim, assado, mas eu me pensava fazendo a outra A outra. personagem, não a personagem que eu fiz, né? Aí a Penélope me disse, ah, Caio, eu gostaria de fazer tal. Eu digo, tá, tudo bem, eu assumo a outra, então, tranquilamente, né? E uma coisa que é legal a gente trazer também, Isabela, é que, na verdade, o processo de escrita, a quase totalidade do processo de escrita, ela se deu via Facebook, né? Então, se nós entrarmos nos nossos perfis no Facebook, estará lá, O livro está vamos dizer lá. assim, a primeira versão do livro, né? E a minha mulher, eu estava em São Paulo, uma época de férias, escrevendo o livro, né? E a minha mulher um dia disse, Caio, sai das redes, né? Nós estamos de férias, de que eu estou escrevendo, né? Eu estou escrevendo. Por isso que algumas mensagens, como tu disse, assim, elas são mais imediatas, né? Porque, de repente, uma das personagens mandava e eu estava com o celular perto e eu já respondia, né? Assumindo, enfim, a psique da segunda personagem, né? Aquela que me coube, enfim. Mas Inclusive, a foi um gente tem que processo muito mandar rico, um né? super beijo para a Elaine Maritza, que é a companheira do Caio, e minha amiga querida, minha camarada. E o livro é dedicado à Elaine, Sim, não por acaso, né? Porque eu acho que a minha amizade com a Elaine me aproximou muito do Caio. E a Elaine foi viajar comigo na época, e a gente estava terminando e tal. E ela falou: Olha, guria, se não fosse contigo, eu ia ficar com ciúme, porque é uma frenesia esse negócio de escrever por mensagem. E realmente foi um processo assim muito. Eu acho que pela primeira vez eu me senti um pouco atriz, sabe? Era como se eu tivesse realmente num palco. Isso, Chegava a mensagem do tá, Caio. Hã? eu disse que eu queria perguntar, vocês faziam assim? Um mandava a mensagem como se fosse um personagem, o outro respondia como se fosse o outro? Não, Sim, exatamente. sim. foi realmente uma troca de Sim, mensagens? sim, Foi, a sim, gente sim. isolou uma rede nossa social, a gente isolou o Messenger, a gente no Messenger a gente não trocava nada de mensagem entre Caio e Penélope. A gente Uhum. decidiu que ia ser pelo Messenger e que no Messenger a gente ia seguir a personalidade das nossas personagens. Olha E a só. gente conversava os autores pelo WhatsApp, mas nós não controlamos pelo WhatsApp o que ia rolar na conversa das duas. A gente não dava spoiler um para o outro do que a gente ia responder. A gente deixou correr
muito naturalmente. Eu acho que lá para frente é que teve um ponto assim que o Uhum. Caio deu uma organizada de P, Uhum. vamos ver para onde Capricorniano. que é capricorniano, professor de literatura. E aí chegou um momento que ele falou, P, eu acho que agora a gente precisa dar uma organizada, porque a gente já tinha um volume grande de texto, né? E a gente precisava enxergar aonde que ele ia findar. Mas naquela rede social, no Messenger, a gente não foi Penélope e Caio. E realmente, se a gente for lá nos registros, a gente vai encontrar a conversa entre essas duas mulheres. Ficou lá. Olha, você sabe que até hoje eu não converso muito com o Caio pelo Messenger. A Pois gente é, só a gente não se conversa falou pelo mais. WhatsApp. Ai, que vocês não conseguiram se Freud ligar. explica, Freud explica. Vai que elas voltem, né? Vai que Olha, elas voltam, né? dá para fazer um segundo volume, uma segunda história. Isso eu não sabia desse modo de escrever, né? E realmente é uma maneira muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Eu acho muito interessante, justamente porque vocês fizeram papéis de atores mesmo, né? E também de se colocar no lugar de personagens que vocês criaram. Então, isso é muito interessante, você ver essa maneira de escrever, que eu realmente nunca tinha visto nada parecido. Muito interessante, né? Nem E a tu gente, eu acho que sabe. nem a gente. Ah, tu sabe que o meu processo, eu não sei da Penélope, né? Nós não chegamos a conversar sobre isso, começamos a escrever e pronto. Mas o meu processo, como eu brinquei agora há pouco, eu sou capricorniano, né? O meu processo de escrita, eu sempre digo que ele é bem racional, assim, no sentido de eu ficar ruminando os personagens, os conflitos, né? E tentar sempre fazer um roteiro, sempre fazer eu chamo de esquema, né? Eu chamo de esqueleto, né? Então eu faço esse esqueleto e depois no ato da escrita eu costumo dizer que eu vou recheando de carnes o esqueleto, porque esqueleto é basicamente tudo igual, né? Agora as carnes é que vão dar a identidade, né, que envolve, né, o esqueleto. E esse livro eu tinha essa ideia, né? E essa ideia, na verdade, ela vem assim de um texto da Lígia Bojunga, que sempre me inquietou muito, assim, eu amo texto, trabalhei com os meus alunos, mas sempre me inquietou, assim, aquela coisa de leitor, o que aconteceu depois, né, que é o conto Tchau, né, em que a mãe vai viver um amor no exterior e deixa a filha com o pai, mas nós não temos o retorno dessa mãe, né, e isso me interessava, né, me interessava esse retorno, né, bom, a mãe foi, a gente não sabe o que aconteceu e ela retorna. Então era o que aconteceu e esse retorno que me interessava quando eu pensei assim muito timidamente, né, a história, porque os detalhes, isso tudo se deu, né? Então eu não tinha um esqueleto, né? Quando eu apresentei para a Penélope, eu tinha um conflito. Os personagens não tinham nome, né? Eu sabia que ela ia fazer contato via rede social, mas eu não sabia que rede social seria. Não sabia nada da história da mãe, nada da história da filha. E esse recheio, né, essas carnes do texto, elas foram se dando no processo de escrita, né? Então a gente ia, a partir do que uma dizia e do que a outra respondia, nós íamos, de certa forma, construindo, né, essa história que rechearia, né, que daria vida, que daria forma a esse conflito inicial. Aí teve um momento, como a Penélope disse, que eu disse, não, vamos parar, senão a gente não vai terminar nunca esse livro. Aí a gente parou, aí vimos assim o que precisaria fechar, o que não precisaria fechar, né? Aí definimos os principais rumos, né, para terminar o livro mesmo. E aí, bom, agora voltamos lá para o Facebook, né? E foi lá que a história seguiu, né? Então, desde a primeira palavra até o ponto decisivo, né? Tá toda lá, claro que uma primeira versão, depois nós mexemos, trouxemos para o hoje, né? Passou pelo É, olhar atento, né? Da edição do Gil, muito, nós que demos, é um editor. o Gil tá aqui assistindo, um beijo para ele. Aliás, E eu queria olha, perguntar depois, hein, a, Penélope, a porque gente deu muito trabalho para editorial, por porque isso que por isso que deixaram a tem uma imagem. Foi por isso.
E aí O tem uma quê? personagem chamada Gil, é homenagem ao editor? Eu Ah, queria. pois não, não, porque nós não sabíamos. Nós começamos a escrever Não, a gente não sem tinha editora. perspectiva editorial, sem, né? Mas a Gil, ela surge casualmente, né? Casualmente. Depois eu ainda pensei nisso, né? Nossa, nós temos uma personagem chamada Gil e o editor, né? Quando a Penélope, porque foi a Penélope que apresentou, né? Para a Editora do Brasil. E eu disse, nossa, que legal, não tem por que mudar, deixamos assim, né? Penélope, Na fala um verdade, pouquinho que assim, você ia falar do quando papel do Gil, então, do editor. quando eu Caio começamos a escrever, a gente trabalha juntos, né? Todo mundo sabe que eu estou sempre perto do Gil por razões de trabalho, mas o que as pessoas não sabem é que a gente conversa sobre tudo. É, a produção da editora e como a gente vai fazer chegar esses livros e tal, mas assim, quando eu vou conversar sobre a minha produção com o Gil, a gente marca reunião específica. É muito pontual, porque não dá tempo da gente ficar conversando. Ele sempre muito atribulado, eu também sempre correndo muito. E a gente conversa realmente só em reuniões específicas sobre a minha produção. Mas quando eu comecei a escrever com o Caio, eu não me aguentei. Falei para ele assim, Gil, eu estou escrevendo um livro com o Caio Ritter. Ele falou, meu Deus, o que vai sair daí, né? Porque o Caio também é autor da Editora do Brasil, também o Gil também edita o Caio. Então, assim, ele conhece bem os dois, né? Ele falou, nossa, o que que vai sair de vocês dois e tal. E ele ficou picado a conhecer a história. Então, assim, quando a gente terminou, eu falei, Caio, primeira pessoa que tem que ler é o Gil. Mas, como o Caio disse, no processo, a gente não tinha certeza de nada. A gente foi fazendo. E, ao contrário do Caio, olha só, eu sou virginiana, já que o Caio falou que ele é o signo dele. Eu sou super organizada com o meu trabalho. Quem trabalha comigo sabe, mas eu tenho um outro lado, que eu acho que é coisa do ascendente em peixes, que é muito espontâneo. E eu gosto muito de mudar de rumos. Então, assim, eu organizo tudo. Aí, se você falar para mim assim, ah, mas vamos fazer tal coisa antes, eu falo, vamos. E, e o Caio, como ele não tinha um esquema pronto, ele falou, ah, Pê, vamos tentar, vamos fazer. E para mim, fluiu super legal. Não saber de nada, para mim, foi a estratégia, foi a melhor estratégia para a personagem ganhar muita força e se desenhar na minha cabeça. Assim, ela foi nascendo e aí, num dado momento, logo no começo do livro, parecia que eu dava voz para alguém que não era eu, mas que estava madura já, assim, desenhada dentro de mim, né? Então foi muito forte, muito impactante, muito choro, muito riso, muito choro de novo. Esse foi um processo de escrita que realmente muito emocionante, não saber o que ia acontecer e vivendo meio que na carne o que ela estava sentindo. Isso transparece muito no livro, né? A gente tem uma sensação mesmo de naturalidade. Vocês incorporaram os personagens de uma forma em que a gente sente mesmo esses conflitos. E aproveitando, eu queria perguntar para vocês, assim, vocês tocam em assuntos muito delicados, né, durante o livro, né? Não só a questão do abandono, né, que tem aí uma perspectiva feminista, como a Penélope falou, de ser uma mulher que abandona, uma mulher que volta, um pai que cria essa filha, e né, como que essa mulher é vista, isso já por si só já é uma questão muito densa, mas vocês ainda trazem outras questões, como uma doença muito grave, né, numa criança, uma separação, a relação entre dois ex-companheiros, né, que é uma questão muito séria, eu acho que no momento da separação, né, a gente tem inclusive casos de alienação parental em que um começa a jogar contra o outro, né, e o filho contra o outro. Então são temas muito profundos e eu queria saber como que vocês acham que os jovens de hoje lidam com essas questões? Foi uma ideia trazer esses temas porque não são temas comuns na literatura de jovens que eu conheço, e vocês dois
trazem isso nos 3 livros de vocês, assim, para jovens. Então, tanto o Caio traz isso no 3 Dias, a Penélope traz também questões profundas no Minha Vida Não é Cor-de-Rosa, vai falar de abuso, o Caio também traz uma mulher que cria os filhos e um menino que também vive nessa solidão de criar os irmãos. E agora, no Ainda Assim Te Quero Bem, vocês tocam assim, essa personagem sofre muito, todos os personagens sofrem muito, então assim, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês pensam da relação dos jovens com essas questões, né? Caio, fala. Eu penso assim, né, que a literatura, e aí buscando lá uma definição do poeta Horácio, né, quando ele falava da poesia, ele dizia que a boa poesia, e aí vamos pensar que na antiguidade grega a literatura é sinônimo de poesia, né, ele dizia que todo o bom texto, eu traduzo como todo bom texto, tá, mas ele falava em poesia, que todo bom texto ele precisaria deleitar, né? Ou seja, nos dar prazer, e as pessoas, eu acho que na nossa sociedade entendem prazer sempre como algo muito etéreo, Frívolo. muito volátil, né, frívolo, descompromissado, né, e me parece que o prazer também ele pode trazer um dado de sofrimento, não no sentido de ser masoquista, né, mas aquilo que a Penélope dizia, quando eu escrevia eu ria e eu também chorava, né, e esse choro é um choro também prazeroso, vamos dizer assim, né, e o Horácio ainda diz que a literatura deveria também ele fala em ensinar. Eu gosto de pensar o ensinamento não como ensinamento formal, né? Mas como um ensinamento de humanização. Né? Então, eu costumo traduzir assim, que o bom texto ele tem que divertir e ele tem que nos levar e nos provocar reflexões. Né? Eu, por experiência, sempre me interessa, né, quando escrevo, sempre me interessa a dor, sempre me interessa a dor do outro, né, sempre me interessa isso. Mesmo quando eu escrevo um texto mais de aventura ou que flerta com o sobrenatural, eu gosto que os meus personagens sejam complicados, né, que eles tenham uma complicação na vida, né. Eu costumo dizer que tem textos que não interessa o personagem, interessam as ações, né, esses livros normalmente não me interessam como leitor, e é óbvio, né? Não me interessam como escritor. Então, e eu, por experiência, assim, pelos contatos que eu tenho com adolescentes, né, eu percebo que eles, ao mesmo tempo que nós vamos ter adolescentes que querem isso, né, querem as ações pelas ações, fechou o livro, acabou, ele não me acrescentou nada além de um divertimento frívolo, de um passatempo, vamos dizer assim, né, e é bom que haja livros assim, né, também, mas o livro, na minha concepção de autor, ele precisa ficar latejando, né? Ele precisa nos tirar do prumo, né? E pelo contato com os adolescentes, eu percebo que eles querem se ver representados, né? E eles se veem muito mais representados quando, de fato, eles estão ali de corpo, né? Alguém representando um adolescente, mas eles também estão ali em alma, né? Com seus dramas, com as suas possibilidades de viver. E eu acho que é isso, assim, na minha concepção, né? Que quem escreve para adolescente precisa, de alguma forma, trazer, né, a dor do adolecer, né? Não é à toa que a palavra adolescer deriva de adoecer, né? Ser adolescente é estar doente, né? E nesse sentido, me parece que a literatura precisa refletir sobre o momento presente, sobre as relações humanas e sobre esse momento tão tenso e tão denso, né, da nossa vida, que é o adolescer. São esses personagens que me interessam, né? Até uma vez, numa escola, um aluno me disse: os teus personagens são todos assim, pesados, densos, né? Não tem gente como a gente, disse o guri. Eu disse, tem gente como vocês, mas eles são coadjuvantes, né? Eles não me interessam, né? Eles estão ali orbitando em torno daquele que me interessa, né? Então eu sempre parto de uma dor, sempre, né? Tanto é que quando eu apresentei para a Penélope, eu disse, é a história de uma mãe que vai buscar a filha depois de não sei quanto tempo, é isso que eu tenho a dor, né? Agora, quem é elas, nós vamos construir no processo, né? Nesse caso foi
foi no processo mesmo, assim, de construção, né? E que é rico também, né? E que me ajudou também a perceber que eu sou capaz de produzir, né, a partir de um conflito sem precisar necessariamente determinar os rumos, né? Mas claro que eu acredito também que isso ocorreu em virtude de eu estar dialogando com a Penélope, né? Talvez porque eu já tentei fazer isso sozinho, né? E eu tenho lá livros com um capítulo escrito, né? Porque não houve o planejamento, não houve o rumo, não tenho a estrada e não tenho o destino, que é o que praticamente eu preciso, né? Quando a gente deu uma paradinha era porque eu precisava do destino. Eu disse, Penélope, eu preciso saber até onde a gente vai. Né? Isso para mim é fundamental, assim, quando eu escrevo. Fui muito longo na minha fala. Não, Não, foi ótimo te ouvir. Foi uma delícia te ouvir. muito bom a gente Eu, saber do seu eu, processo, né, dessa questão da densidade dos personagens. Penélope, e aí e para você? a gente fica escutando, né? E, né, Isabela, a gente fica escutando e fica revisitando também algumas coisas que a gente pensa a respeito. E esse negócio do prazer de ler. Eu passei o final de semana inteiro pensando nessa coisa do prazer de ler, né? Porque eu assisti uma conversa e ao vivo também, e a pessoa falou: não, esse negócio do prazer é um engodo. E, e eu acho que não é um engodo. Existe realmente essa busca pelo prazer, mas no entendimento que o prazer ele te desafia, né? Inclusive, existe um termo em francês para designar o prazer no ato sexual que se chama pequena morte. A pequena morte traz no imaginário que existe um pouco de dor, né? E você transpõe, você transcende essa dor. E eu acho que os maiores prazeres da vida a gente sente transcendendo dores, né? A gente faz um planejamento, às vezes, de vida para conquistar, por exemplo, um determinado bem, né? Uma coisa simples de dar exemplo é isso, vai. Eu quero, sei lá, comprar um livro e eu vou ter que economizar dinheiro para comprar aquele livro ou aquela coleção de livros que eu quero. E aí eu passo todo um processo, né, reunindo a minha energia, colocando toda a minha devoção naquele objetivo, e aí quando eu conquisto aquele objetivo, eu transcendo a dor, né, da espera, da ansiedade, etc. Então eu acho que é esse o prazer, né, é o prazer do conhecimento, né? Eu acho que quando você se enche de prazer de conhecer, você vive querendo transcender esse limite. E é doloroso, tem dor, tem ansiedade, tem angústia, tem medo. Nós somos seres cheios de medos, né? Então a gente tem tudo isso dentro da gente a transcender. Então, quando a gente fala em prazer de ler, a gente está falando em prazer, o prazer de vencer a dor. É o prazer de vencer a dor, né? De você mergulhar, às vezes, num universo que pode ser parecido com o seu, ou às vezes é completamente diferente do seu, mas que leva você a enfrentar sentimentos humanos que você tem, né? E que, de certa forma, vivendo aquela narrativa, você consegue dar um passo além. Eu me lembro de um livro que eu estou falando demais para completar com o Caio, porque você vê como nós somos amigos, realmente a gente se dá muito bem. E a gente consegue conversar, viu, gente? Mas eu lembro de um livro que durante a pandemia eu li com a minha filha, e a Clara está com 15 anos, e a gente fez leitura em voz alta desse livro, como fizemos outros. A gente gosta muito de fazer assim. E, e a gente ria muito, se emocionava. E eu lembro de um trecho do livro que eu comecei a ler e as lágrimas pingavam assim. E aí ela olhou para mim e falou: Mãe, você vai conseguir continuar? E aí eu dei o livro para ela, porque eu estava engasgada, não conseguia.
seguir. E ela continuou lendo o parágrafo, lendo o outro parágrafo, lendo o outro parágrafo, e aquilo foi se organizando dentro de mim. E a gente, enfim, o livro falava de uma doença que eu vivi com a minha mãe. Então, naquele momento, a minha dor de filha falou muito mais alto. E eu não consegui ser mãe, né? Porque nessa relação de ler junto, eu e a Clara, muitas vezes eu acho que eu sou a mãe, né? Que vai conduzindo e tal. E aí, naquele momento, eu tive que me entregar para ela poder conduzir. Então, é esse o prazer, né? É enfrentar uma dor, tirar das sombras, tirar o monstro debaixo da cama. Eu acho que é esse lugar. E para mim, eu não sei que vida vai ter o Ainda Assim Te Quero Bem. Eu não sei como que vai ser a vida dele com leitores e leitoras. Mas para mim é um grande livro. É um grande livro. E quando a gente terminou, entregou para o editorial, para mim já era um grande livro, assim, pela experiência potente que ele fez que eu vivesse. Então, eu imaginei que algumas pessoas poderiam realmente chegar nesse lugar. Não, e é muito incrível isso, Penélope, porque vocês dois desequilibram vários pontos, né? Então, você tirar a mulher desse lugar, é impossível pensar nesse livro e não pensar no feminismo, é impossível não olhar para essa mãe, né? E não pensar que muita gente pode ler esse livro e olhar para essa mãe e refletir sobre as suas possibilidades, as suas escolhas. É impossível não ler e não pensar sobre essa filha, o lugar, né? Porque é um livro que te faz questionar o tempo todo. E isso é muito bacana, porque eu acho que nesse questionamento que vocês falaram, nessa reflexão, que também se encontra esse prazer de estar fora e não estar dentro. Estar dentro e estar fora ao mesmo tempo. Então tá uma distância segura, Pode né? Eu acho ser, que o prazer verdade. tá um pouco aí, né? Em você. Quantas vezes a gente não escolhe ler livros dolorosos, livros de sofrimento no momento em que a gente está sofrendo? Porque justamente talvez a gente possa sofrer uma distância segura e reelaborar algumas questões a uma distância segura. Então, eu, pelo menos, como leitora, vejo nisso um prazer. De ver como que o personagem vai se resolver e de, às vezes, me identificar e de senti até um certo alívio, né, daquilo ter se desembolado um pouco na minha cabeça. Ô, E Isabela, e você perguntou para o Caio se com os adolescentes com relação a isso, né? Esse lugar de uhum, dor. E o Caio falou lindamente sobre adolescer, que realmente é um baita de um soco no estômago adolescer, né? Mas eu fui uma adolescente que apreciava sentir essa dor. Eu apreciava sentir essa dor. E eu chorava muito, e eu pensava muito em quem eu era, e o que eu estava fazendo, como que ia ser minha vida, né? Que tipo de trajetória que eu ia ter, que tipo de lembrança que as pessoas iam ter de mim. Eu pensava isso na adolescência. E eu acho que os adolescentes pensam essas coisas. Às vezes eu acho que tem gente que passa um olhar, né, para a infância. Eu assisti ontem, gente, um menino de 10 anos cantando. E eu falei, gente, uma criança consegue fazer isso. E aí tem gente que vai falar com a criança e fala, ai, que bonitinho, que fofinho, que... Não, é um ser complexo, é um ser que pensa, que sente e que vê o mundo e que tem um mundo dentro dele também, né? Tá ali, transitando. Não acredito que esteja pronto, porque eu acho que ninguém está pronto. Não é porque é criança. Eu acho que ninguém está pronto. Mas tem um mundo ali dentro, né? E tem dores, e tem conflitos, existem existe um monte de coisa ali. Então, tirando livros de pela minha adolescência, os livros de vocês resgatam um pouco na gente essa adolescência, né? Porque algumas questões são contemporâneas, né? Eu não sei se há 10, 20 anos atrás a gente teria a possibilidade de ter um livro de uma mãe que abandonou a filha para viver um amor, apesar disso provavelmente ter acontecido muitas vezes.
Mas tem questões muito da relação da filha com o menino que ela vai sair, do frio na barriga, que é temporal. Então, eu acho que vocês trazem essa questão que é do tempo, do momento, né, que é das questões que são da adolescência, vocês trazem isso muito bem, assim, dá para ver isso nas três obras de vocês, inclusive, né? Estou falando da Editora do Brasil. A Penélope falou um pouco da filha dela. Caio, você tem filhos adolescentes em casa? Não, não tenho mais adolescentes e nem em casa. Saiu de casa. Elas cresceram, né? Agora são mulheres parodiando a Sandy. Elas cresceram, saíram de casa e uma delas casa Agora que esse eu ano, entendi. inclusive. Ô, Penélope, não é quente, Penélope. Você não ouviu o Sandy Júnior? É, esse é o Agora que eu entendi a problema. piada, achei genial. E não, as gurias, a Carolina, que é a mais nova, saiu este ano de casa para morar com o namorado. E elas estão fazendo, enfim, a vida delas, a trajetória delas, e a gente é muito feliz, assim, com elas, de certa forma, elas, né, sobretudo a Helena, minha primeira filha, que é a responsável, né, sem querer, querendo, né, de eu me tornar um escritor para o público infantil, e depois, né, mais tarde, para o público juvenil, que não era um projeto de vida, né? Mas retomando um pouquinho, Isabela, aquilo que a Penélope dizia, né, e que a gente falava sobre essa questão dos temas e tal, né, presentes nos livros, me parece que escrever, na minha concepção, né, escrever é um ato político. Né? Produzir literatura é um ato político, né? E há alguns autores, e aí no caso eu me filio à escola da Penélope, né? Que tem uma preocupação de trazer problematizações, né? Sobre o que nos cerca, para que, para que o leitor possa, de alguma forma, se dar conta ou perceber, ou se perceber que ele não está sozinho no mundo e que aquelas indagações, aqueles questionamentos, aquele mal-estar, né, que a gente tem de se estar vivo, ele encontra eco, né? Ou seja, outras pessoas, mesmo que ficcionais, né, vivem e viveram isso, né? Então, esses temas mais humanos, existenciais, eles precisam estar na literatura, independente de que idade. E eu entendo isso como um papel político. Tocar nesses temas ou não tocar nesses temas, né, passar ao largo é também um posicionamento político, né, nesse sentido. E, e eu e a Penélope e tantos outros autores que eu leio, né, porque eu leio aqueles que de alguma forma comungam, né, do mesmo modo de ser, estar e pensar o mundo, e pensar o outro, pensar o altero, me parece que é fundamental, né, que isso haja. Eu acho que a literatura ela precisa refletir sobre o ser humano, né, o tornar-se humano e o ser humano como pessoa que não é só um corpo, né, mas que também é um ser que vive em relação com o outro, né? Então, nesse sentido, a gente vai, né, semeando essas discussões que, de certa forma, também nos incomodam, nos inquietam, né? Às vezes eu vou dar uma relida num texto e eu vou perceber que eu orbitei em alguns textos sobre os mesmos temas, né? Mas porque, de fato, são temas que me incomodam, né? Que me provocam a dizer mais, né? Sobre eles, assim. Então, isso me parece fundamental, assim, né? Na minha concepção de escrita, claro, não estou aqui julgando outros, enfim, mas me parece que é fundamental, né? Que a literatura possa abrir espaço para as dores, né? E não só para as alegrias, né? Eu costumo dizer que livro que não tem dor não me interessa, né? Nem ler, nem escrever, muito menos escrever. Isso é muito importante mesmo, né? Porque eu acho que a gente já, né, chegou a essa conclusão aqui hoje que precisa, porque é o que mobiliza a gente, né? Eu queria perguntar para vocês dois, começando agora pela Penélope, já que Caio falou que não tem
filha adolescente mais em casa, né? Mas já teve durante algum Eu tempo, tenho né? só uma agora. Penélope tem uma, mas o seu filho mais velho já saiu há pouco tempo, Tá, né? Da adolescência. tá com 20, vai. Tá com 20, tá com 20. Bom, se bem que hoje em dia dizem que a adolescência está se estendendo, né? Tá. Eu falo que é um jovenzinho adulto ou aspirante a adulto, mas já é diferente. Já é Penélope, diferente. você contou para sua filha sobre essa ideia do livro? Vocês conversaram sobre o livro? Ela teve alguma influência na sua escrita? Tanto assim, né, do ponto de vista do assunto, do rumo que a história ia tomar? Ou não? Vocês pensando, né, nessa questão, né, de mãe, filha, né, teve alguma influência? Você sabe que agora você me fez lembrar que teve um episódio do livro que eu conversei sim com o André e com a Clara e perguntei para eles assim, o que que ela responde? E a gente conversou. Aqui em casa a gente tem um hábito assim que eu falo que é extra saudável de se organizar para comer junto. E nessa coisa de almoçar juntos, de jantar juntos, sempre a gente conversa sobre N coisas, né? Sobre política, sobre economia, sobre literatura, sobre cinema, sobre entretenimento, enfim, muitas coisas rolam ali, principalmente sobre conflitos. Né? Isso que o Caio falou, acho que todo mundo em casa é interessado nessas temáticas de conflito, né? De ajuste da vida, das relações humanas. E teve um momento do livro que você me fez lembrar agora, eu não lembrava mais, que eu conversei com eles, sim. Eu não vou conseguir te falar assim, ó, foi num ponto tal, mas eu lembro que eu tive essa conversa com os dois, de falar assim, bom, ela respondeu isso, né? Porque Caio já era ela respondeu isso, e agora? O que que a minha personagem faz com isso? E eu lembro que eles deram as opiniões deles e tal. Não que eu siga as opiniões do André ou da Clara, enfim, mas às vezes dialogar é bom, né? Porque escrever às vezes é um pouco complicado, você fica muito angustiado na solidão, né? E eu acho que esse é um grande benefício de escrever um projeto juntos, mesmo nesse caso meu e do Caio, a gente não ficava dando dica de caminhos que uma personagem ia seguir, porque a gente queria surpreender o outro e a gente queria tirar o melhor do outro, né? Deixar o outro reagir livremente. Então a gente não ficava dando esses spoilers assim, olha, vou fazer tal coisa, você vai ver. Não, Te a gente prepara. deixou, te prepara, garota. Mas Ah, e não era assim, não. A gente essa deixou, naturalidade bem, e vocês conseguiram isso muito bem. a gente deixou fluir assim e tal. Mas o grande benefício de escrever juntos é que é um bálsamo para uma atividade que você uma atividade que você faz eu faço diariamente, acredito que o Caio também, nem que seja para escrever um parágrafo, um verso de um poema. Eu faço isso diariamente e diariamente sou eu comigo mesma, né? Então, escrever junto é muito acolhedor, sabe? Ao mesmo tempo que dá aquele frio na barriga, que você fala, ai, vou escrever isso, o que, que vai acontecer na cabeça da outra pessoa, né? Como que vai reagir, vai gostar, não vai? Dá aquele frio na barriga, mas é acolhedor. Que bom, né? Porque então deve ser tão solitária a profissão do escritor, né? Você sempre com os seus fantasmas, dialogando consigo mesmo o tempo todo, ao mesmo tempo que a escrita você dialoga com o seu texto, né? E eu imagino que dentro da cabeça de vocês tem várias pessoas, né? A Eu queria Camila Tardelli, a autora, está aqui. Um beijo, Camila. um beijo, Camila. Seu irmão também entrou, te mandou beijo, disse que te ama, viu, Penélope? Tá bom. Eu fiz assim para ele. Só uma última pergunta. Eu queria saber como é que é escrever como mulher.
Assim, como é que foi para você se colocar no lugar? Não sei se você já fez isso em algum outro momento. Sim, Como sim, Ah, foi? o Caio já fez de sim, tudo sim, nessa vida. sim. É, As mulheres literariamente sempre me interessaram mais, né? Eu sempre acho que literariamente, né, as mulheres elas têm mais a dizer, elas precisam de mais espaço, né, no sentido do status quo mesmo, né? Então, eu vivo numa casa de mulheres, né? Quer dizer, atualmente duas saíram, né? Então, eu vivo só com a minha esposa e duas cachorras. Então, nós também não... Eu costumo dizer que eu tenho que ser o macho da casa, né? O macho alfa, o único do gênero masculino. Então, quando entram cachorros, entram cachorras, na verdade, né? Então, hoje nós vivemos eu, Elaine e duas cachorras, a Capitu e a Ivete. Mas eu sempre lidei muito bem, né? Acho eu, né? Fica difícil, na verdade, eh, de eu como homem, né, dizer, dou conta ou não dou conta, né, de um personagem feminino, né? Mas quando algumas mulheres ou algumas adolescentes, né, me retornam e dizem, nossa, é bem assim que eu me sinto, né? Eu acho que é todo o deslocamento que qualquer escritor deve buscar fazer quando ele se propõe, né, a entrar na pele do outro, e aí independente de gênero, me parece, né? Sempre que nós escrevemos, nós nos colocamos na pele de um outro, né? Ele tem coisas nossas, claro, né? Muitas coisas que meus personagens dizem, vivem, né? Eu recolho das minhas memórias, recolho da minha existência, mas também recolho das pessoas que convivem comigo, muitas vezes recolho de um personagem de TV, né? O meu livro mais recente, que tem o título provisório de Sobrevivente, ele nasce de uma pequena frase. Eu sou aficionado pelo Paul Auster, é um dos meus crush, né? Então eu resgatei um livro dele num sebo que não está mais editado, e uma pequena frase do personagem, eu pensei assim, nossa, mas como é que seria isso ele na adolescência? Né? E eu comecei a escrever, eu tenho uns cadernos, eu estava na praia, e eu não carrego note, quando eu viajo, né? Quando viajava, eu sempre carrego cadernos, eu acho que o caderno não precisa de bateria, ele não precisa de nada e tal, então eu carrego esses cadernos e ali tem fragmentos de livro, tem planejamentos de livro. E eu comecei a escrever à mão, né? Porque eu estava na praia e tal. E aí eu me dei conta que para a história que eu precisava contar, eu não podia ir para o Note. Eu teria que escrevê-la toda à mão, né? Então, algo que há muito tempo eu não fazia. Eu escrevi todo o romance, a história do Francisco, é um garoto, né? À mão, né? Depois deu um trabalho do cão para digitar, né? Mas eu disse, puxa, por que eu fui fazer isso, né? Mas eu achei que eu precisava de uma liberdade, né, maior, e que a caneta e o papel me dariam essa liberdade, né? Quando eu escrevo poesia, raramente acontece, normalmente eu escrevo à mão também no papel, né? O computador me parece ainda mais frio nesse sentido, né? E eu precisava que esse personagem se expressasse da forma mais livre possível, né? E aí eu usei a escrita manual, né? Coisa que há muito tempo eu não escrevia um livro todo, né? Assim, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Independente de gênero, de eu branco, da vida a um personagem negro, né? Ou um personagem mais velho, mais jovem, né? Eu sempre penso um pouco naquele poema, né? Do Fernando Pessoa, que ele diz que o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Acho que todo escritor ele precisa, né, dessa capacidade de fingimento, né, para poder se colocar na pele do outro e poder sentir o que o outro sentia. Eu sempre me pergunto isso, né? Se eu fosse uma mãe, né, que abandonou a filha. Se eu fosse uma filha, né, cuja mãe, entre aspas, né, a sociedade diz que ela abandonou, né? Eu costumo dizer, ela ficou com o pai, ela não foi abandonada, né? E então como é que é isso, né? Como é que é esse sentir? Como é que eu me coloco? Como é que eu me
me posicionaria, como é que eu agiria, o que que eu pensaria, o que que eu sentiria se eu tivesse nesse lugar de fala, né? Então essa é sempre a minha maior preocupação, a fim de buscar dar verdade, né, pro personagem, porque não tem coisa mais chata, né, quando a gente entra num livro e a gente pensa, nossa, não, isso não está verdadeiro, né? A miragem da literatura não foi bem arquitetada, né? E eu me afasto normalmente porque eu disse, não, isso é uma inverdade, né? E a literatura, ela precisa nos convencer, né, de que tudo aquilo que é falso, que a gente sabe que é falso, se torne verdadeiro ao nosso olhar. Aí eu acho que está a capacidade maior ou menor, né, do autor de fingir, né, que é um outro. É um pouco Gente, por aí. eu ia ficar. Eu tenho uma lista de perguntas que eu ainda não fiz, entendeu? Que eu queria ter feito. Mas a conversa foi maravilhosa. Eu adorei, adorei ouvir os Ah, que processos bom. de vocês. Adorei saber um pouco mais do livro, assim, né? Para quem tá com essa história na cabeça, saber como foi o processo de vocês. Infelizmente, pessoal, não posso contar para vocês quem é mãe, quem é filha, porque assim, Ah, tu eu sabe, cara, entendeu? Eu já sei, mas eu tu identifiquei de sabe. cara. Mas vocês vão ter que ler e vão ter que fazer suposições de vocês. É muito interessante a gente ficar pensando. Então, leiam o Ainda Assim Te Quero Bem, que é o nosso lançamento de hoje. Leiam também o Três Dias e mais alguns, que é o livro do Caio. Leiam Minha Vida Não é Cor-de-Rosa. Inclusive porque de alguma maneira, esses três livros dialogam, tá? Com a questão da juventude, da adolescência. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Penélope, minha parceira de editora do Brasil. Obrigada, Caio, por você estar aqui. Valeu, eu que agradeço. Vocês trouxeram para essa nossa conversa. Obrigada ao pessoal que esteve aqui no Instagram da Editora do Brasil acompanhando. Logo, logo a gente vai anunciar a próxima live de lançamento. Não vou dizer qual é o livro, é surpresa, mas fiquem ligados na rede social da Editora do Brasil. Uma boa semana para todos vocês. Quem quiser conferir a live, vai ficar gravada aqui no Instagram. Tá bom? Obrigada, obrigada, Valeu, gente. obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Bela. Beijo, Caio. Beijo. Até uma próxima.